Olá, meus amigos, bem-vindos vocês ao Notícias do Momento, essa edição internacional. Aqui você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Estamos com muito conteúdo maravilhoso que vão trazer para vocês notícias e coisas muito legais, por isso vai ficando com a gente nesse dia de hoje. Tem notícias do momento, edição internacional, nacional, os vídeos de hoje, a transição planetária, os níveis que colocamos. Siga os nossos canais também, aí no Insta, no Face, todos os nossos canais. O Despertos da Era de Aquário, que está muito bom. A gente está com uma promoção especial aí para aqueles que querem crescer mais na vida e entender mais sobre o que está acontecendo. Então vamos fazendo todo o nosso trabalho aqui de divulgação de notícias, de trazer esperança na Terra, de trazer luz e bênçãos. Por isso que nós queremos que você participe conosco. Quem puder dar uma forcinha no canal aqui também, dá uma forcinha. Então nós vamos diretamente para o Estúdio Móvel com as últimas notícias deste dia de hoje. Então vem com a gente, vamos lá! E vamos às notícias desta quarta-feira, dia 3 de dezembro. Notícias, temos nosso cartaz internacional, nacional. Siga os nossos canais, também entre no Telegram oficial, nossas redes do WhatsApp e também no nosso Despertos da Era de Aquário, que está sempre bombando com muitas coisas boas. E vamos lá, notícias internacionais. E com a gente aqui, já vai deixando seu like, meus queridos. Vamos ver o que diz o Loirão. Quando perguntamos se o MAD ofereceu sair, Loirão diz, ele vai sair. Então, ó, confirmando, ele vai sair, né? E diz assim o repórter, né, que nós estamos em GeoRRA no Caribe? Se sim, o presidente deveria declarar isso ou o Congresso deveria aprovar uma autorização, né? A resposta ele diz assim, que acredito que o presidente está agindo dentro da sua autoridade como comandante-chefe. E ele, de fato, declarou conflito contra esses cartéis contra os Estados Unidos. Então, sim, estamos numa GeoRRA explícita contra os cartéis. E o porta-aviões Gerald Ford está nas Ilhas Virgens ali, né, bem pertinho do negócio, bem pertinho da VZ e dando o abastecimento e a logística necessária para as operações ali no Golfo. Então, em Porto Rico, vemos que Nova York Post falou, Estados Unidos ativa a Roosevelt Roads em pleno pulso contra a MAD, ou seja, as rodovias, os aviões ali de Porto Rico, né? Os aviões que aeronaves militares estão operando na antiga base naval de Roosevelt Roads, em Porto Rico, que é uma base americana, enquanto o Loirão aumenta a pressão sobre o Nicholas MAD. Essa movimentação de aviões que aparece ali reforça a presença estratégica de Washington no Caribe. Então as coisas sim estão caminhando muito rapidamente. Aqui mais umas imagens do porta-aviões Gerald Ford. E a operação Venezuela Livre já está em andamento, o ultimato americano já expirou e todos os sinais vindos de Washington apontam para a mesma conclusão. Isso não é mais um impasse, é o início da GeoRRA contra os Estados Unidos da América e o jogo está em andamento. O momento que todos temiam, esperava, chegou. O MAD, né, está tentando fugir desesperadamente. Ele tinha uma rota de fuga garantida, mas ele tinha uma janela para sair inteiro e essa janela se fechou. Agora a sorte está lançada e as coisas vão ficar fortes aí daqui a pouquinho, né? Então a próxima fase, a história mudará completamente o seu rumo, né? Sabemos que a história do que nós estamos vivendo agora é algo incrível e vai certamente mudar o rumo de todo mundo. O MAD aprova a voo de repatriação de imigrantes dos Estados Unidos, através da agência Reuters, que noticia isso, e a VZ recebeu supostamente uma solicitação americana para reiniciar os seus voos, né? O primeiro de Phoenix para pousar em Maiquetía, na VZ, para levar os deportados, que são venezuelanos ilegais, que estão no território americano e que vão ser deportados para lá. Então, o Loirão diz que o espaço aéreo da VZ está considerado fechado na sua totalidade, não desce nem um avião mais por lá. E urgente também, o Ministério Público solicitou pena de detenção para Nicolás Pedro, filho do presidente colombiano. Então, também os filhos e as famílias estão se cercando de grandes sanções internacionais. E a Venezuela prorroga restrições aéreas até 2026. O Instituto Nacional
Internacional da Aeronáutica Civil, a ANAC, desse país, emitiu nota que substitui e prorroga esse banimento total da aviação civil dentro da área de controle já demarcada. A medida bloqueia sobrevoos, cruzamentos e qualquer operação aérea não militar, né? Então, de fato, eles estão bloqueados ali. A Força Aérea da VZ derruba um avião de origem desconhecida. O derrubamento foi feito por um K-8 Karakorum, que estava acompanhado por um tucano brasileiro. Então, talvez seja um avião do Narcopó, ou o que seria? Não temos maiores informações, né? Mas, enfim, continuando, Venezuela suspende autorizações de voo para Plus Air e Plus Europa. Nenhum avião mais chega perto ali desse local. Também vemos aqui, Tribunal Penal Internacional deixa a VZ por falta de cooperação. E a escalada de tensão entre Loirão e Maduro pode respingar no Brasil, sim, já está respingando no Brasil com certeza, né? Aqui temos também o jornal O Globo, diz: o mundo não queremos a paz dos escravos. O MAD defende a soberania da VZ em meio à escalada militar com os Estados Unidos. O líder chavista sobe o tom e apoiadores diz que o pessoal da VZ nasceram para vencer, mas não serão vencidos. Isso é só uma bravata que não leva a nada, né? Não adianta gritar de valente, porque as coisas já estão se complicando para o lado do MAD. E o MAD se prepara assim para G. O presidente venezuelano acabou de inspecionar grandes exercícios no Caribe, com 11 navios de americanos, 15 mil homens de tropas ali e uma recompensa de 50 milhões pela sua cabeça. O MAD agora está preparando seu exército para o que pode se tornar o confronto perigoso, né, do último no hemisfério ocidental em décadas. Então ele sabe que o tempo dele está acabando e o mundo está observando, né, a VZ. Então a gente vê que 50 milhões de dólares não tem mais jeito, o tempo para ele já se acabou. Segundo o jornalista também da Fox News, Loirão ordenou que navios de guerra dos Estados Unidos cercassem a VZ enquanto realizava uma reunião de alto nível na Casa Branca, com membros do gabinete e autoridades de segurança para discutir a estratégia em relação à VC, que acaba de ser construída. A ação iminente contra os narcopó da VZ está chegando ao seu ponto máximo. Estados Unidos intensificam mobilização militar em Porto Rico. Vemos imagens registradas pela agência Reuters com jatos dos fuzileiros navais decolando. E urgente, Loirão também rejeitou o pedido de anistia feito por MAD e deu uma semana para ele deixar o país com o prazo tendo terminado já na última sexta-feira, ou seja, o prazo já expirou e agora ele vai ter que sair à força. Loirão vai realizar brevemente ataques terrestres a cartéis e qualquer país suspeito de mexer com o pó vai ser enquadrado em sanções internacionais e vão botar em cana todo mundo aí, né? Então a VZ está sujeita a ataques e também países como a Colômbia e outros aí. O Papa Leão XIV insta os Estados Unidos a não tentarem derrubar o MAD pela força. É melhor buscar vias de diálogo, mas não existem essas vias de diálogo, né? Não existe nada disso, né? Então, isso que a gente está fazendo agora. E a inflação da COC estoura após ataques dos Estados Unidos aos barcos de droga no Caribe, né? Parece que a inflação do pozinho aquele lá tá alto, muito alto mesmo, e a coisa está ficando forte aí. O secretário de GOR dos Estados Unidos disse que esse foi um ano histórico para o Departamento de Guerra. O recrutamento e retenção de militares atingiram os níveis mais altos já vistos em nosso país, afirmam as fontes, né? Desde a escolha de Loirão, isso é algo sem precedentes que está acontecendo ali nos Estados Unidos, né? Também uma reunião de gabinete com tradução simultânea sobre esses últimos acontecimentos que estão acontecendo aí na VZ nos Estados Unidos, muito forte mesmo. Continuando, Loirão diz que qualquer país que pó para os Estados Unidos pode e vai ser atacado. E o sistema QFS está chegando, o sistema quântico mundial, né? É o único caminho, é o caminho mesmo verde-oliva e os tribunais verde-olivas que virão. Então, o serviço militar, né, inclui também, colocou em cana 150 banqueiros mundiais que estavam segurando as ações aí para melhorar a questão financeira mundial, né? Então, também suspeitos de tentar fazer sabotagem estão sendo detidos, né? Pequenas estão sendo libertadas. Então, a coisa está, sim, muito avançando de maneira muito rápida ali nos Estados Unidos, de maneira incrível, né? E aqui vemos essa foto aí. Se apenas uma peça dessa será verdade, tudo muda. E o Loirão, sim, está
preparando a sua retorno para 2028, né? Veja só, né? Os Estados Unidos acabam de assumir a presidência do G20. O que significa isso, né? Significa que, né, eles vão botar ordem no mundo. Ele então muda a agenda, isola a canhota global e transforma o G20 no oposto que o PT sempre defendeu. Então veja aí que está sendo muitas coisas acontecendo aí, tá? Então também um enviado especial dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, chegou nessa terça-feira a Moscou. E Loirão exige que cada governador republicano dos Estados Unidos exija urnas de papel para escolhas seguras. Devemos nos proteger contra o truque e a maracutaia. Continuando, né? O Tesouro dos Estados Unidos está investigando acusações de que, devido à gestão ineficaz do TUBD, os dólares de tributários de trabalhadores de Minnesota podem ter sido redirecionados para a organização do mal, diz o secretário Bessent. Então, mais um escândalo acontecendo aí nos Estados Unidos. Loirão dá a entender que o ex-conselheiro Kevin Haster será o próximo presidente do Fed, no lugar do Cat Patel, que talvez seja substituído, né, devido a escândalos que aconteceram com seu nome, tá? Então, Loirão deve substituir também Jerome Powell e muitos outros que talvez estivessem sendo traidores ou fazendo algo que não seja dentro das normas do serviço do Loirão. Continuando aqui também, diz Loirão que assinou uma ordem executiva para levantar a pensão para a medalha de honra para representantes de até $16 mil, até $67 mil para representantes de honra, medalha de honra, para pessoas assim que promoveram o bem, né? Então, o benefício aposentado para os recebedores da moeda. Então, ou seja, pessoas que de fato comprovaram o serviço aos Estados Unidos receberão muito dinheiro em troca. E aqueles que não nada fizeram poderão até perder o pouco que já têm. Também disse que alguns cartões de crédito e tipos de dinheiro vão ser mudadas por causa da moeda Nezara que está chegando aí, e que ela disse assim que isso será maior do que o próprio Bitcoin. Valores dessa moeda XRP dá lastro e vai rodar nas plataformas como pagamento de sistema quântico, tudo muito bem transparente e adequado. Continuando aqui, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, afirma no departamento de guerra: estamos adotando novas tecnologias com uma filosofia de lutar para melhorar os Estados Unidos, e as nossas ferramentas estão aí. E o povo americano merece que tudo isso seja revelado, trazido à tona. Então o povo americano sempre será o vencedor de tudo isso. Loirão sobre imigrantes da Somália. Quando eles vêm do inferno e reclamam e não fazem nada além de chorar, nós queremos que eles voltem, nós não queremos ele no nosso país. Deixe-os voltar para onde vieram e resolvam isso, né? Também é um grande golpe contra a narrativa dos democratas. Loirão tem trabalhado 12 horas por dia nos últimos 30 dias e tem média de 50 horas de trabalho por semana, sem contar os fins de semana, né? Então é errado afirmar que ele não está apto ao cargo, algo parecido. Isso é apenas uma falsa narrativa da oposição, né? Aí ele diz assim que nós perdemos o ano passado, né? Mas talvez seja mais do que isso. Talvez as pessoas não sabem que houve maracutaia naquilo que aconteceu nas escolhas últimas americanas, né? E também Loirão endureceu seu discurso durante a reunião de gabinete e diz que o pessoal do PO, né, responsável por mais de 200 mil pessoas que partiram dos Estados Unidos, serão confrontados e destruídos, né? Então ele diz assim: vamos acabar com esses, né, FDP aí, não tenho dúvida, né? O ex-presidente tio Barack Obama afirma que acredita que a grande mídia faz um bom trabalho ao apresentar os fatos de forma simples e objetiva, mas ele é um dos maiores responsáveis pelo mal que foi dado no mundo aí também. Também fala-se muito, né, da presença de Robert Kennedy, que diz assim que ele vai botar toda a caba escura na detenção, no chilindró, né? Fala o Robert Kennedy, o filho, né? E também Lolo diz que gosta muito do Elon, acho que nos damos muito bem. Então, embora o Elon não esteja mais no departamento Dodge, ele é uma pessoa de muito respeito, e o Loirão está sempre sendo uma amizade forte com ele. Eles nunca chegaram a brigar mesmo. Então, Elon Musk comemora a descoberta de 1,5 trilhão de metais preciosos no interior de um supervulcão, formado há 16 milhões de anos. Uma estrutura reúne uma das maiores concentrações conhecidas dos minerais raros que estão buscando. Então, o Elon também está contente com isso, né?
e descobrindo mais terras raras, ouro, prata e tudo mais. A americana Candace Owens diz que o FBI a ignorou e permanece em silêncio sobre seu pedido sobre informações sobre a família Macron tramando para acabar com ela, né? E ela diz que não teve proteção judicial e ela está um pouco preocupada que eles possam querer acabar com ela também. Também do X, do Loirão, diz: peço a todos os patriotas da América, né, que não votem no candidato do mal, né, e votem nos candidatos relacionados ao espírito conservador, né? Também na Nicarágua e em outros países que terá. Então, eles que esses aí serão ótimos congressistas, ao contrário dos seus oponentes, né? Então, tá certo, a coisa está certa. Aqui ó, um charge, né, do Franklin, que está mirando em Narco-Tupó, e assim, o secretário de guerra disse ali, né, que está mirando no Narco-Tupó e acabando com o pessoal que trabalha com isso, né? Tá muito séria, coisa muito séria mesmo, né? Poxa vida, deixa eu olhar mais essa aqui também. 2 oficiais questionaram se os sobreviventes eram alvo pretendido do almirante Bradley no embarque as embarcações dos pessoal do mal que foram danificadas, né? Eles argumentavam que a suposta carga continua sendo uma ameaça e um alvo legítimo, pois outra embarcação poderia ter vindo buscá-la, né? Então eles afundaram o barco mesmo e pegaram 2 das pessoas que lá estavam, né, e levaram em cana aí. Também vou falar um pouquinho da UCR, né? Zelensky está preparando o pessoal da UCR para o fato de que eles certamente estarão na União Europeia, não apenas nesse século, mas para sempre. E diz que haverá soluções fáceis, né? Então, os Estados Unidos suspenderam a entrega de certos artefatos à UCR, relata o jornal The Atlantic. E se a Europa quiser conflito, estamos prontos agora, diz o Alerta News 24 horas. Mas não vai ter não com certeza. Se a Europa quiser iniciar um conflito com a Rússia, pode rapidamente surgir essa situação, mas não será levada a extremo, como estão falando aí, tá? E aí o Putin está acompanhando tudo isso de perto. Hein? Agora que você assistiu, então muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. É muito bom se você ter aqui no nosso canal. Vai deixando o seu comentário, seu like e divulgue para mais pessoas aqui. Os nossos vídeos estão muito bons, sempre viralizando na internet. A gente traz esperança, traz força, porque tudo já deu certo. Tudo já deu certo. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelo nosso capitão, orar pelas pessoas que necessitam, né? E juntos nós venceremos, porque Deus está no comando e a luz venceu. Um grande abraço, compartilhe, meus queridos. Até um ótimo dia.